Boa noite a todos aqueles que nos acompanham em mais uma conversa afiada, hoje num local muito privilegiado, pelo menos para nós, que viemos até a Serra d'Arga, mas quem irá contar onde nós estamos é realmente um dos nossos interlocutores, que bem conhece esta zona. E por isso eu vou passar para o Dr. Ramiro Santos e para o professor João Batista para mais uma conversa afiada. Boa noite, o programa é com vocês. Boa noite, João. Pois é, estamos aqui, claro, estamos na Serra d'Arga, mas estamos na freguesia de Belém, aqui no empreendimento de turismo rural, que é a Quintinha d'Arga, que é um local simpático, quase diria paradisíaco, sossegado, e onde nós vamos tentar aqui continuar com as nossas polémicas, ou pelo menos com as nossas conversas, não é? O João não conhecia o antigo restaurante, agora já espero que tenha ficado agradável. Gostei muito, penso que eu aprecio mais os ambientes do interior, da montanha, do que propriamente os ambientes da beira-mar. Junto à beira-mar era uma tasqueira na Tasca também, um local muito agradável, muito bem decorado, muito típico, onde serviam excelente comida, mas aqui estamos, eu sinto-me melhor, estou no interior, é mais tranquilo, longe do buliço, realmente é um golo, não da seleção, mas das pausas de serviços, do Ramiro também, que conhece muito bem esta zona e até estas pessoas que aqui nos quiseram receber e, portanto, acho que estamos de parabéns. E aqui estamos gratos, não é? Porque, sim, por falar na seleção, podíamos começar por aí. Ou seja, se quiser. Eu sei que não é nem para mim nem para o João, que é um tema que nos fascina, não é? Para desgosto dos espectadores que adoram o futebol. E eu um bocado à cautela que já não previa grandes conquistas da seleção, mas já me estava a ficar preocupado, para não dizer, irritado com a concentração excessiva do interesse nacional, quase diria assim, na sorte ou nos resultados da seleção nacional. Estimulado, ou pelo menos fingido pela comunicação social, não é? Nós não sabemos exatamente o que é que as pessoas sentem e querem, mas a comunicação social bombardeia-nos em todos os canais com notícias da seleção. Parece que não há outro tema de interesse no mundo. Numa altura em que o Iraque, digamos, está a arder, a Síria está a arder, digamos, o mundo está numa fase crítica da sua evolução, realmente as pessoas aqui têm o privilégio de saber apenas da seleção até ao ínfimo pormenor, ou até ao pormenor mais ridículo, mas diga. Pois, eu relativamente a isso, não só nós não temos uma seleção de qualidade que estavam a querer convencer-nos que tínhamos, ou seja, é uma seleção mediana, eu até diria que não somos especialistas de futebol, mas das piores dos últimos anos que eu me lembro, não é? A não ser o Cristiano Ronaldo, que realmente foi eleito o melhor jogador do mundo, mas isso vale o que vale, não é? Um jogador não faz uma seleção. Não faz. Exatamente. Mas depois nós, de facto, uma equipa, composta por jogadores, eu não diria medíocres, diria medianos, não é? E que alguns deles estão a jogar no estrangeiro, mas que dificilmente tinham lugar nas equipas nacionais. Estou-me a lembrar do Ricardo Costa, estou-me a lembrar do João Pereira, acho que assim se diz, que são jogadores vulgares. E, portanto, mas contra isso nada, são o que são. Começar pelo guarda-redes, porque é difícil entender que o Beto, um guarda-redes que tenha dado provas excelentes no Sevilha, afinal não é ele que está a defender as nossas redes, não é? Não sabemos também porquê, são políticas, são opções, mas achei estranho. Mas, João, mas eu acho que nem se trata, pronto, um jogo é um jogo, não é? Pode ser um mau jogo, pode ser um bom jogo, mas a questão, eu fiquei mais preocupado com duas questões, com dois aspectos. O primeiro foi a motivação, ou seja, como é que alguém que nos venderam a imagem que a seleção estava ótima, ou ali coisas que eu não entendia, por exemplo, porque é que alguém que não faz nenhum jogo em São Paulo
ou ali próximo, que vai fazer um estágio em Campinas, que depois vai jogar o primeiro jogo, salvo erro, na Bahia, o segundo em Manaus, na Amazónia, não é? Que era onde eles deviam ficar, e o terceiro em Brasília. E, portanto, nem sei se de facto na segunda fase haverá algum jogo em São Paulo e eles já estariam a prever que passavam à segunda fase. Depois, aquela passagem pelos Estados Unidos, ninguém percebeu. Enfim, agora dizem, os alemães já lá estão, há 15 dias, isso também vale o que vale. Nós temos a mania de fazer o apanágio dos alemães. Mas eu até vou levar aqui a abordagem para outro. O que me preocupou imenso, e é por isso que eu acho que a União Europeia não tem futuro, foi ver a Angela Merkel a festejar o gol, o quarto ou o quinto, foi 4-0, não é? E ver aquela senhora que mal nem nós, ainda por cima a gozar connosco. E, portanto, a União Europeia não tem futuro com esta divisão, não é? Quer dizer, os Estados Unidos ao menos levam uma seleção dos Estados que a União, uma verdadeira União, faz-se com símbolos. Não é só com capital, não é? Faz-se com ideias, com convicções e com símbolos. E, portanto, ver aquela senhora a festejar os gols contra Portugal, que é natural, ela é alemã. Está bem, mas eu não tenho que bater palmas àquela senhora, não é? Aquela senhora, naquele momento, estava contra Portugal. Ramiro, nós já temos discutido e há muitas ideias aí, com certeza, que têm que ser, digamos, desafiadas. Uma das ideias é que a Alemanha manda em nós. Eu estou persuadido que a Alemanha não manda em nós, porque ou se manda acessoriamente, porque em todos os países da União Europeia quem manda são os Estados Unidos. É esta a minha ideia, poderei estar enganado, mas a União Europeia é um decalque dos Estados Unidos da América. Repare numa coisa, o muro de Berlim caiu, portanto o comunismo, a União Soviética, enfim, aqueles Estados que estavam sob o império do regime soviético, libertaram-se, tudo na sequência da queda do muro de Berlim, portanto que é um símbolo. Ora bem, e entretanto a União Europeia já estava com isso, quer dizer, trocaram o Império Soviético, ou melhor, aquela franja do Império Soviético que estava na Europa, por outro império, que é o Império Americano, o Império do Petróleo. João, mas parando aí um bocadinho. Agora deixa-me só terminar. E, portanto, o papel da Alemanha é realmente conduzir, ou melhor, conduzir não, é ser a locomotiva de um comboio, mas não é a Alemanha o condutor. A Alemanha é a locomotiva, porque o condutor são os grandes banqueiros internacionais que comandam isto tudo. Os alemães perderam a Segunda Guerra Mundial. Os alemães não são independentes, não são um país independente, ao contrário do que as pessoas podem pensar. Estamos de acordo quanto a isso, mas aqui a questão, que eu lhe pergunto, por exemplo, começamos aí pela queda do muro de Berlim. A queda do muro de Berlim terá tido tanto impacto para a Europa como nós lhe queremos dar, ou seja, a Alemanha estava dividida. Sim. Entre a influência, não era europeia, e de leste. Claro. Ocidental estava entre a influência americana, certo, ou anglo-americana, e a influência soviética, certo? Ou seja, o muro de Berlim, a queda do muro de Berlim, o que é que nos afetou a nós, portugueses e europeus, se é que somos, podemos ser considerados assim? Afetou-nos na medida em que... Rigorosamente nada. Não, Ramiro, afetou-nos na medida em que deu à chamada Constituição Europeia, que não é Constituição nenhuma, mas enfim, chamam-lhe a Constituição Europeia, deu-lhe um ímpeto. Mas a Constituição Europeia tanto podia ser com a Alemanha, a República Federal Alemã, sem a Alemanha de leste, porque senão íamos rodopiar, porque, ou seja, neste momento, por exemplo, eu acho que não faz grande sentido, a não ser também uma visão hegemónica da Europa, não faz grande sentido, por exemplo, estive na Bulgária, estive noutros países, ainda hoje estávamos a falar sobre a Lituânia, que afinidade que esses países têm com a Europa. Quer dizer, são da Europa geograficamente porque ela é traçada à regra esquadra. Quer dizer, a Europa, eu não sei, quer dizer, por causa da Rússia, há zonas da Rússia que, sendo da Ásia, automaticamente estão inseridas na Europa por estar na esfera, por estar na soberania russa, não é? Pronto, portanto, isso não diz rigorosamente nada. Ou seja, a Europa, tal qual agora está a crescer, por exemplo, para o leste, é menos Europa do que era de antes. Do que a nossa Europa antes de haver a União Europeia, não é? Que afinidade é que nós temos com a Lituânia? Pois, Ramiro, agora temos também que alguém apaixonado. Temos que reconhecer que nós sempre estivemos na Europa, desde o tempo do Afonso Henriques, não é? Basta ver... Não, com a Europa nossa, eu estou a dizer, com esta Europa alargada. Com a União, a chamada União Europeia, não é? Porquê é que Cabo Verde não há fazer parte da União Europeia?
que é mais europeu do que alguns países da Europa. Ramiro, mas simplesmente... Porque é que as Canárias fazem parte e o Cabo Verde não? Ali, porque as Canárias pertencem à Espanha ainda. E Cabo Verde só não pertence a Portugal porque nós não quisemos. Não sei. Foi o único país que não tinha pretensões autonómicas e ao pedido é o que eu tenho lido. Embora havia o PAIGC, que era o Partido da Libertação da Guiné e Cabo Verde, e que era um partido cujos quadros mais importantes eram cabo-verdianos, não é? Quer dizer, e depois mas tanto quanto eu sei, Cabo Verde nunca teve grandes pretensões autonómicas. Não, mas é interessante, pronto, mas na altura a descolonização também se insere num processo extenso. Mas vamos supor, será um mito, mas agora faço-lhe essa pergunta. Se Cabo Verde, mesmo independente que é, quisesse fazer parte da União Europeia, se os países da Europa do Leste, do leste mais distante, têm essa pretensão, será um mito um país da África queira fazer parte da União Europeia? Não. Ou as barreiras são geográficas? São as barreiras... O Commonwealth do Reino Unido vai aos cantos do mundo e ninguém discute isso. Com certeza, mas repare que... Ou a barreira será geográfica? Para as entidades, digamos, que a quem interessa a União Europeia, isto é, aquela burocracia de Bruxelas, porque quando eu falar em União Europeia não penso na Europa, eu penso naquele edifício enorme que há em Bruxelas, que há em Estrasburgo, naquela burocracia imensa, nos regulamentos, no poder que lhes dá terem na sua mão a utilização de verbas colossais. Eu penso nessa Europa que coloco entre aspas. Essa Europa que eu coloco entre aspas está mais interessada numa Polónia, numa Hungria, do que está interessado numa pequena ilha chamada Cabo Verde, não é? Qual é o interesse? O interesse é estabelecer uma área de poder. Ora, essa área de poder, uma vez que os russos tiveram que recuar, avançaram os outros. Tiveram que recuar, mas não avançaram. A Ucrânia é o primeiro passo. Ora bem, a Ucrânia é a fronteira entre a influência americana, a influência do dólar, a influência do petróleo e a influência do Putin, da Rússia do Putin. Oh, João, e aqui um aviso à navegação, atenção, mas porquê é que eles do falam? Partido Comunista Português tenham bem em conta que a Rússia atual não é a Rússia de há 30 anos atrás. A Rússia atual é uma Rússia promotora do livre mercado, da economia livre. Da economia, não das pessoas, mas pronto, isso é outra história. Das pessoas, de certa então, mas eles pediram... Ouça, mas agora pergunto. Eles, claro, nesta história da Crimeia, eles, sabendo que aquela área geográfica da Ucrânia era de influência russa. Foi russa até há 30 E não era só isso, as pessoas que lá estão, e portanto foram para a história do referendo. Ou seja, será que a Rússia está disponível para admitir referendos na sua área de soberania? Ou seja, onde houver etnias diferentes ou de influências diferentes. E então, porquê é que nós ficámos empavecendo nós a Europa e não deixam, por exemplo, os vascos discutir a autodeterminação? Muito bem, muito bem. Temos de discutir os planos de princípio. Mas aí, Ramiro, então veja a diferença. Realmente, depois da tal queda do muro, depois do fim do comunismo, digamos assim, não há dúvida que a União Soviética, a União Europeia, Estados Unidos da América, não faltam uniões neste mundo. E, nessa altura, a União Soviética, ou melhor, o que restava dela, deu um grande exemplo. Deu a liberdade às repúblicas constituintes da União de traçarem o seu caminho. É certo que muitas delas optaram por manter laços fortes, nomeadamente económicos e de segurança, militares, com a Rússia, pois com certeza queriam sentir-se amparados. Mas essa opção foi livre. Agora, eu não estou a ver nos Estados Unidos da América a mesma liberalidade. Os Estados Mas também não vê, nos Estados Unidos não vê nenhuma pretensão autonómica. Eu, pelo menos, não tenho notícia, cá não chega. Não é? Neste momento não sei. Relativamente a nenhum Estado. Neste momento não sei, com o clima social e político existente nos Estados Unidos, não sei. Mas, João, mas eles conseguiram. Justiça seja feita, que sabe que eu não sou um simpatizante. Está bem algumas coisas, atenção. Eu estou a pensar em ir de férias para lá, mas isso é outra história. Neste momento, eles conseguiram adaptar naquilo que é essencial alguma autonomia dos Estados. Não estou-me a referir à pena de morte, estou-me a referir a várias coisas. Aliás, a lei, em alguns aspectos sensíveis, é divergente em todos os Estados. É verdade. O que quer dizer que a lei até que
numa certa perspectiva de Estado, o pilar fundamental da organização do Estado e da sociedade. E, portanto, eles conseguem fazer esta coisa que eu nunca entendi. Como é que alguém passa de um Estado e se cometer um determinado facto num Estado tem uma gravidade, se meter no outro tem outra. O uso de portarmos, que eu também gostava de falar hoje disso, por causa daquela simpatia do Obama. Eu sei que também é uma matéria que nós divergimos bastante e que os espectadores também vão certamente gostar da nossa discussão acesa, que é a questão da posse das armas e do acesso às armas, e à defesa pessoal, ou à defesa do Estado, digamos assim. E eles conseguem ter leis completamente diferentes e ninguém contesta, ou se contesta não chega cá. Ora bem, ou há o mito que realmente há liberdade de informação nos Estados Unidos, eu acho que há alguma, porque acho que é possível. Porque temos a internet, porque se não houvesse internet não havia liberdade de informação nos Estados Unidos, porque veja as principais cadeias, a CNN, a CBS, a Fox, todas essas cadeias estão enfeudadas ao poder. O noticiário dessas cadeias de televisão tem a mesma fraqueza de conteúdos que têm as nossas televisões, a TVI, a SIC e a FTP, que fingem que dão notícias, mas não dão notícias. Eles enchem um vazio. Agora encheram com o futebol. Quando morreu a Diana há 15 anos, durante um mês ou mês e meio, encheram os noticiários com a princesa Diana. Eles enchem o vazio com nada. Para quê? Para não dar notícias aos vivemos no isolamento. Ou melhor, a população vive no isolamento. Não sabe o que se passa no mundo. Não há programas. Há aqueles programas com comentadores políticos. Nós estamos aqui a comentar. Não somos comentadores políticos. Temos uma conversa afiada, uma conversa livre. Mas há aqueles comentadores políticos que simulam uma diversidade de opiniões, mas aquilo é insignificante. Que o fulaninho pensa que a mosca pousou nesta mesa ou naquela mesa. O que é que nos interessa? É isso que as nossas televisões têm, é isso que a televisão americana tem. Não há liberdade de informação na América, não há liberdade de informação em Portugal, não há liberdade de informação na Europa. Ramiro, eu volto àquela questão que já referi aqui. Há uns programas. Ocorreram os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi. Os Jogos Olímpicos que maior investimento tiveram em termos de construções, de equipamentos, por aí fora. Todas as televisões boicotaram os Jogos Olímpicos. Não é que eu estivesse interessado neles, mas isso constituiu a prova de que as televisões estão todas enfeudadas ao mesmo poder. Mas os Jogos Olímpicos, já falámos sobre isso, os Jogos Olímpicos de Inverno nunca tiveram impacto em Portugal, não sei se temos outros países. Temos a internet, não é? Realmente a internet é que estabeleceu um espaço de liberdade. E os países autoritários, a censura agora é a internet, a cortá-la às vezes. Mesmo na internet, a própria China, que realmente cancela sites. Que é um absurdo. Mas nós aproveitando aqui a questão começámos com o futebol, do Mundial do Brasil, deixando a parte futebolística ou desportiva, provavelmente dito, que também estão a ser reprimidas. Ou seja, a própria comunicação social está a dar a repressão das manifestações como uma forma de eficiência da organização. Claro. Quer dizer, um Estado avançado tem que coexistir ou mostrar, ou melhor, não esconder uma manifestação como sendo lixo. Muito bem. Portanto, claro que não podem incendiar carros, não podem atirar pedras, mas não se vai tentar reprimir uma manifestação ou afastá-la dos jogos ou dos centros onde estão concentrados a comunicação social para dizer que ela que não existe. Claro. Não é? E, portanto, acho que isto também está a haver uma certa, portanto, uma forma crítica de analisar mesmo a comunicação social, embora alguma dela faça, quer dizer, vê-se ali uma certa escaramuças, nem chegam a dar a verdadeira dimensão do número de pessoas intervenientes, não é que isso seja relevante, porque ali a questão dos princípios, e eu queria fazer aqui uma homenagem para o brasileiro, que nós sempre, às vezes, de uma forma nem muito informada, se preocupar só com futebol e cerveja e cachaça e não sei quantos, e que realmente fizeram aquilo que nós não fizemos, que nós estamos a fazer agora, a pagar a fatura dos investimentos que foram feitos no Euro 2004, que se calhar eles também têm essa prestação lá no Brasil, e que, no momento próprio, vieram para a praça pública dizer que queremos melhor educação e melhor saúde, o país do futebol. Ainda por cima acompanhados por futebolistas, que eu achei uma coisa fantástica. Se fossem os nossos craques, iam dizer que afinal o mundo, o futebol é uma indústria, que Portugal, enfim, os clubes, que são empresas que competem a nível europeu com os mais importantes, e que, portanto, o futebol é importante. E eles tiveram essa coragem, essa independência de espírito para vir contestar o futebol no país do futebol.
eu achei que é um exemplo para o mundo. certeza, Não é? com certeza. E então, que não se está a dar a verdadeira dimensão, porque realmente o Brasil é um país com carência de muitas infraestruturas a nível de educação e saúde, e realmente olho para aqueles estados e arrepio-me, não é? Falta saber se, mesmo sendo um país de futebol, e eu achei engraçado porque nas entrevistas que davam todos se queixavam que os jogos de futebol eram caríssimos para o nível no Brasil, saber-se depois do Mundial aqueles estádios vão ter localização e a capacidade de lotação vai ser tal e qual ao que aconteceu aqui, não é? Quer dizer, o estádio, eu ia dizer municipal, mas acho que não é municipal, o Coimbra, quer dizer, está ao abandono, o Leiria também, a União Leiria. Já também passa por o de Aveiro, já não sei se foi o de Aveiro ou foi o Leiria também, mas há aqui o de Faro, também, são estádios cuja manutenção, toda a gente sabe, cuja manutenção é caríssima, são investimentos. Mas em Portugal, João, tivemos a cultura de que o problema é fazer as coisas, esquece a manutenção, mesmo o consumidor privado compra o seu carro e pensa, bem, vou fazer um esforço de 20, 30 mil euros. Depois esquece das revisões, dos seguros, de toda a manutenção. Não é? Portanto, aliás, ainda falámos nisso também há 2 semanas, das obras públicas, nomeadamente daquela marginal de Esposende, que vai ter uma manutenção cara, e isso também não entrou em conta, não é? À estação daquele buraco que o João falou daquela vez, eu não tenho visto lá manutenção nenhuma. Mas a obra é recente, não é? Mas espero mais uns anos e depois vejamos. Mas tu tens desgaste, não é? Aliás, eu digo... João, eu sou muito crítico em algumas coisas. Ramiro, por exemplo, eu fui crítico das piscinas municipais. Hoje desfruto. Não das piscinas municipais. O senhor desfruta, mas elas custaram dinheiro, não é? Elas custaram, mas é assim. Mas é tal história. Nós não podemos ver as coisas olhar para o nosso umbigo, não é? Há pessoas que realmente... Há instituições. Agora, podemos discutir quem é que deve pagar esse tipo de infraestruturas, não é? Se é para uma minoria, qual é o nível de adesão, ou se aquele equipamento não devia ser privado e ser pago o preço justo, se devia pagar o preço social e depois a manutenção sair caríssima. Eu às vezes olho lá dentro e discuto. Mas não será das piores. Entende? Mas na altura fui crítico saber se efetivamente o investimento daqueles iria ter retorno, ou seja, se não deviam ser os hotéis, se não deviam ser a fazer esse tipo de investimento para rentabilizar. E hoje ainda estou na dúvida, não é? Porque é claro que, a não ser as nortadas Esposende típicas que depois obrigam as pessoas a ir lá para a piscina interior, é um contrassenso ver pessoas no verão numa piscina interior. Mas Esposende tem um microclima muito específico. Ramiro, isso é o que o senhor diz e diz muitíssimo bem, é difícil cada um de nós avaliar se a obra é justa ou não é justa, marginal, de facto, cara ou não. Reverte-nos para a questão da democracia. Se as pessoas decidirem, mas conscientemente, mas concretamente, que aquela obra deve ser feita, depois que se faça e depois pagam as consequências. O problema é que não vivemos... Não estava à espera de ouvir dizer isso. Primeiro vamos ver se podemos pagá-la. Não tem sido o problema nacional. É fazer obras que não sabemos que podemos custear e deixá-la para as gerações futuras pagarem. Claro, pois isso é uma enormidade. Mas aí é que está falando do problema. Sim, senhora, faz falta. Mas então vamos ver se podemos pagá-la. Claro, mas aí se as coisas fossem postas claramente e se a população, por maioria, decidisse que sim senhora, que a obra deveria ser feita e que nos devíamos todos endividar, eu tinha que, como português, tinha que me sujeitar. Agora, João, as pessoas não são devidamente solicitadas. Eu neste momento não sei, mas por exemplo, houve ali uma paranoia, quer dizer, numa altura em que nós estamos em que estão a fechar serviços nos concelhos, por exemplo, e nós temos centros sociais e paroquiais e chame-se o que quiser, e áscaras e não sei quantos, em qualquer freguesia tem um centro com custos enormes. Hoje, não sei se não ficaria mais barato centralizar isso, transportar as pessoas, se estão a fechar outros serviços essenciais nos concelhos, na sede dos concelhos, tribunais, conservatórias, finanças, serviços de finanças, e no entanto nas aldeias, nas tais uniões, imagino que até o poder político, sabe-se lá por que razão, fez a união das freguesias, e cada uma dessas freguesias tem equipamentos que são um absurdo, tem equipamentos autónomos, quer dizer, o poder político uniu-se e depois os serviços de apoio social, não sei quantos, continuam autonomizados. Ramiro, mas também leva em linha de conta que... Há algo que está errado aqui. Certo, mas
Ramiro, é verdade o que diz, mas também temos que ter em conta que esses serviços que existem nas freguesias também estão abertos a utentes de outras freguesias. Mas tinham que estar centralizados. Mas Assim, por que razão? você acha? Porque então, se entende, esta é uma razão lógica, se a própria sede do Conselho tem serviços que o Estado não consegue suportar, ou pelo menos para efeitos de custos, se diz que se vai racionalizar, concentrar a outro nível, um nível mais elevado. E, no entanto, a nível das freguesias, há equipamentos, esses tais sociais, que quase todas elas têm, não sei se têm todas, mas a maior parte delas têm, e ninguém fala nisso. Sabe porquê? Porque foram feitos numa altura em que os investimentos... Havia dinheiro, não é? Havia dinheiro. E a manutenção é elevadíssima. Sim, mas pelo menos repare que centralizados, depois caímos num sistema burocrático na freguesia, na localidade, é mais fácil administrar. Pois é, mas tem custos. Até porque muitos desses equipamentos são públicos e são privados também, quer dizer... João, e então há lugar para equipamento social e não há lugar para escola, para centro de saúde e há para o apoio social? Ora bem, mas a pessoa que vai levar comida aos idosos ou as pessoas de carrinha não vai depressa a uma freguesia como vai a outra? Ramiro, ainda anteontem a televisão, ou ontem a televisão mostrou numa freguesia, já não me recordo onde é, não sei qual é o concelho, mas as pessoas estavam revoltadíssimas porque não havia médico no centro de saúde ou no posto de saúde, não é? Olha, aí está. Muito bem, mas estava ali o Presidente da Junta a dar a cara e as pessoas estavam a discutir com o Presidente da Junta e o Presidente da Junta argumentava, defendia-se, dizendo que ele tinha feito os possíveis para que houvesse médico, mas uns estavam de férias, outros tinham sido reformados. Digamos que o Presidente da Junta estava ali a dar a cara. Isso é democracia direta. Mas o Presidente da Junta não tem nada a ver com a saúde. Mas está a ver o Presidente da Câmara a dar a cara da mesma forma, nem está a ver o Presidente da República. Quer dizer, quanto mais afastado do cidadão estiver o centro de decisão, quanto mais largo for o âmbito da autarquia, mais difícil é ao cidadão entrar em contacto direto com o poder. Ali na Junta entrou. Ramiro, porque é que esse novo modelo da União das Freguesias? Sim. Que eu pensei que ia ser altamente contestado, fiquei admirado. Aliás, neste país não foi contestado. Não foi. Viu alguém na rua, viu alguém votar eleições para o cidadão não, porque o cidadão é claro, desinteressa. Eu não me interessa nada que os centros da Junta acontecem, porque sem direitos têm interesses instalados, etc. Eu estou a dizer as populações, ou seja, neste momento, vou dar um exemplo, por exemplo, a minha freguesia, por acaso não está, continua autónoma, pelos critérios que estão conhecidos, mas, por exemplo, estou a falar União de Freguesias, Curvos, Marinhas, Esposende e Ganda. Neste momento temos o Presidente de Marinhas, que é como é que o Presidente de Marinhas há de ter afinidade, ou alguma forma de escrutínio, com a população de Esposende. Que era aquele... Poderá agora... É um contrassenso. Mesmo pelo princípio do que deve ser pelo número de eleitores, não é? Porque eu fui critério. Tínhamos a questão da sede do Conselho, por exemplo. Neste caso em concreto, que me perdoou o Presidente da Junta de Marinhas, que é uma pessoa com quem eu simpatizo e que foi a única pessoa que me conseguiu votar no PST, portanto há vontade a falar, nunca podia ser o Presidente da Esposende. Nunca contrassenso. Daí que essa união... Nessa união tinha que ser necessariamente, quebrando a lei, que o Presidente da Junta tinha que ser o Esposende. Não podia ser o critério. Ramiro, mas o Ramiro já está a entrar num detalhe, já está aqui dentro do sistema. Ramiro, é que a freguesia não tem só a ver com a administração do presente, a freguesia tem a ver com tradições, tem a ver com a natureza das gentes, com o passado, e portanto a freguesia é um dado histórico. E depois? Que tem a ver não só com os atuais, mas com os pais, com os avós. Serviria para contestar a União. Eu sou de Marinhas, diz um, eu sou de Vila Chã, diz outro, eu sou do Mar, diz outro, e diz com convicção, porque ele é dali. Vamos supor, ele e os seus amigos. Vamos supor, então, mas vai ser, vamos supor que isso era possível, vai ser o Presidente de Junta de Marinhas a decidir se um determinado equipamento vai para Esposende ou vai para Marinhas? Não, Ramiro, lá está, já está viciado. Nunca, nunca, era uma questão lógica, eu vivo em Marinhas e não em Esposende. Nunca é ilógico e irracional pôr um Presidente, fazer uma união de uma freguesia limítrofe de uma sede de conselho a poder mandar na sede de conselho. É irracional, não faz sentido. Ramiro, é anacrónico, é estúpido. Mas, Ramiro, as freguesias existem, já existem. Mas isso
Está feito. As paróquias, é certo que houve reformas. Não houve contestação. Houve reformas, não houve o Costa contestação Cabral, por aí fora, o Estado Central, a partir do século XIX, depois o Estado Central pôs a mão em muita coisa. Isto já não é novidade o que está a acontecer, mas as paróquias, as freguesias têm uma tradição. O João tem tanta paixão pela questão de legitimidade, diga-me uma coisa. Eu, quando vou votar para o poder local, também voto no Presidente. Eu que moro em Marinhas, também voto sou obrigado a votar no Presidente Despaldente. Mas estou-lhe a dizer que esta união das freguesias não faz sentido. A partir daqui está tudo viciado. A partir daqui não faz sentido. Se não tiver legitimidade democrática, faz todo sentido. Se for nomeado, se for uma função administrativa, faz todo sentido. Quer-se reduzir custos, agora não se pode reduzir custos e manter a vertente democrática e. Daí então nomeia-se alguém, faz uma estrutura administrativa. Que o que poderia até ter sido feito. Aliás, em França há as comunas, e às vezes há comunas com meia dúzia de habitantes, a gente atravessa a rua, está noutra comuna, são pequenas, ali a democracia é mais direta, e o que faria para mim sentido, e não sei se envolve mais custos ou não, até seria uma fragmentação de algumas freguesias que são excessivamente grandes. Esta freguesia onde aqui estamos é uma freguesia que ainda tem, salvo eu, 650 hectares, não sei se estou a dizer asneira, estive a ver na internet, porque é uma freguesia que tem uma área grande, mas a termos de população é pequena, portanto não há aqui conflitos, temos aqui no centro esta belíssima paisagem que os espectadores já não podem ver, não é? Mas que está aqui dentro de nós, até um presépio, é lindíssimo, está ali a freguesia, está ali o centro urbano da freguesia, que são meia dúzia de casas, com uma boa estrada. Estamos a falar de DEM caminho. Portanto, está aqui uma freguesia que é coesa. Agora imaginemos que propunham a DEM a união com a freguesia limite. Eu não sei se neste momento faz, não está aqui os acasos, se faz parte da união ou não. É claro, não sei se terá havido ou não. Mas de qualquer forma, em Esposende, Marinhas é uma freguesia imensa. O que eu sinto, e posso estar a dizer uma grande asneira, é que a freguesia de Marinhas já poderia ter sido dividida em 2 ou 3 freguesias. Mas foi acoplada, não é? Aí acaba por ser acoplada, quer dizer, este acoplamento não faz sentido nenhum. É uma medida administrativa arbitrária, é uma violência do poder central, é uma violência da comunidade europeia. Para mim, qual é a ideia? Eu não sou ingênuo, eu até se calhar sou menos ingênuo do que deveria ser. Dá-me a ideia que isto foi uma maneira de quebrar as raízes. A União Europeia, Ramiro, voltando enfim, à questão mais global, é um instrumento para quebrar as raízes da gente. Mas sabe que a bandeira da União Europeia há uns anos era as regiões, a Europa das regiões. Pois, mas já não é a Europa das freguesias e das comunas. Pois não, das regiões. Pois. Porque a região permite, por um lado, afrontar os Estados Nacionais, enfraquecer os Estados Nacionais sem ir ao âmago da territorialidade. Veja, por exemplo, a Suíça, que é realmente o país mais democrático da Europa, a democracia direta, são cantões e dentro dos cantões há os grupos, há as comunas, coisas muito mas enquanto cidadão, portanto, enquanto cidadão europeu, se calhar eu que estou demasiado suscetível, não lhe custou a ver a Merkel a festejar o golo como estaria a gostar? Absolutamente nada. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, o povo europeu, por quem eu tenho mais simpatia, é o povo alemão. E porquê? Porque é um povo extremamente trabalhador, é um povo que não tem uma inteligência, digamos, brilhante, com brilhantismo, sei lá, que é do inglês, ou por aí fora, são pessoas certas, são pessoas seguras, são pessoas calmas, tranquilas. Um povo que sofreu imenso durante a Segunda Guerra Mundial. O Bodes... São os seus próprios erros, não é? Não sei. Eles é que escolheu o homem foi eleito. O Hitler, que as pessoas têm medo, o Hitler, não sei quem é que escolheu o Hitler. Se formos ver a raiz do financiamento, quem é que financiou o Hitler, eu digo-lhe uma coisa, quem financiou o Hitler financiou o Stalin. Foram os mesmos que financiaram os dois. Foram aqueles que estão interessados em guerras. Sim, mas é o povo que escolhe. Agora o povo escolheu com legitimidade, porque a Alemanha estava numa condição má e o Hitler prometeu tranquilidade, segurança, paz. E o povo apaixonou-se pela ideia também imperial, da visão imperial do Hitler, e portanto está no género também cultural. A única coisa que o Hitler pretendia na altura era o acesso a Danzig, por isso é que ele invadiu a Polónia. O Chamberlain, que era o primeiro-ministro inglês da altura, concordou com ele, só que o Chamberlain foi chutado e veio o Churchill, um borrachão, um indivíduo cheio de dívidas, cheio de vícios, portanto era o homem ideal para levar para a frente uma política, enfim, de guerra. E a guerra fez-se. Agora, foi o Hitler que quis a guerra? Eu estou persuadido que não. Quem quis a guerra foi o Churchill, ou melhor, os patrões do Churchill. Mas isso é uma questão histórica difícil e eu não devo estar aqui a especular. Mas só por... Estava na marginal para chegar aí às praças, não é?
Pois, portanto, Estamos em tema já de falar de estou Sporting. de avião, já estou a ir de avião e de avião longo curso, não vale a pena, é isso, tem toda a razão. Mas, portanto, digo-lhe, não me custou nada, tem que se bater pelos alemães. Os alemães têm aguentado com um peso imenso em cima deles. Eu acho que eles não têm a obrigação de nos sustentar. Nós é que temos aguentado o peso. Não sei, não, há aqui um problema, que é o problema do euro, da moeda, que realmente o euro é uma moeda adequada ao alemão e é absolutamente desadequada a Portugal, ou à Grécia, ou à Espanha, ou à Itália. O que é que se dizia há uns anos a falar da questão europeia? Que não deveria ser uma Europa a 3 velocidades, ou 2, ou 3, ou o que fosse, e portanto o problema continua exatamente igual. Pois continua, sobretudo a várias velocidades, mas quer dizer, o motor só aguenta uma velocidade e há 3 velocidades encarnadas ao mesmo tempo, quer dizer, isto não faz, esteja da máquina rebenta. Quem é o atual, ó João? Isto pode ser um exemplo, se calhar o João sabe ou não sabe, eu o atual presidente, não sei se já foi eleito, do Parlamento Europeu, depois destas eleições? Não sei quem foi, não sei. Já foi? Não faço ideia, mas estou absolutamente indiferente, porque eu sei que... Não há Europa? Não. A Europa dos tecnocratas? Não. E a Europa está condenada à dissolução. A comunidade europeia está, quando o dólar cair, quando o poder americano cair, pode querer que a comunidade europeia caia. E o mundo vai, no meu entender, vai dar uma grande volta. Mas, enfim, isso são altas políticas, não é? Eu sou um amador, ignorante. Ora, amigo, quer falar nos largos? Não, o João que tem os largos, nem sei qual é o tema. Eu trouxe aqui o farol de Esposende, porquê? Porque eu, neste jornal, enfim, confesso que a maior parte das notícias não me diz muito, eu não sou de Esposende, vivo em Esposende, disse há 32 anos, mas não sou de Esposende. Tínhamos que discutir o que é o conceito de ser, nascer? Não, é ter antecedentes, digamos assim, que o meu sangue, ou o sangue do meu, esteja espalhado por Esposende, que eu tenha primos, tenha tios, tenha pais, avós, que sejam do concelho. Isto para mim é ser de Esposende, é uma questão de sangue. Realmente o meu sangue não corre em Esposende. Aí eu dizer que não sou de Esposende, mas vivo aqui há 32 anos, seja como for. Fica lá, não é? Seja como for, acho muita piada isto a propósito do largo da... Qual largo? Aquele largo, acho que é Fonseca Lima, não é? O meu largo. O seu largo, é no Fonseca escritório, Lima, não é? Portanto, fizemos alguns comentários e está aqui no Jornal de Esposende, realmente um artigo, ou no Jornal, desculpe, no Farol de Esposende, um artigo pelo Neco, que é um indivíduo que escreve com regularidade e escreve até muito bem, e ele faz aqui neste artigo, enfim, de página inteira, uma recensão de todos os largos de Esposende e da história desses largos, as voltas que os largos já deram, e faz uns comentários jocosos, acutilantes. Eu gosto bastante de ler este Neco, que é um homem que conhece, enfim, a realidade de Esposende. E depois também, a propósito do Neco, também queria referir um tal Boias, porque o Boias já não fala nos largos de Esposende nem nas ruas, mas fala nas gentes de há 50, 60 anos, e através do que ele escreve, nós percebemos o ambiente que se vivia, um ambiente de fome, um ambiente de carência, um ambiente quase, diria... Quase o que vemos agora, mas... Portanto, sim, mas na altura, lá está, na altura os filhos eram às dúzias e hoje os filhos são aos pares, se tanto, e eu queria ver... Desculpe que lhe diga, queria ver hoje as famílias com 10, 12 filhos, a ver se a miséria agora não seria até mais aguda do que era na altura. Meu caro amigo, na altura não havia telemóveis, não havia internet, tinha que comprar 12 telemóveis, tinha que comprar 12 sardinhas, ou dizia-se que uma sardinha dava para 13 e agora a sardinha custa €1,5. Era outra vida. Na altura se calhar dava para 12. Era outra vida. E dizer aqui à juventude, que realmente a juventude anda um bocadinho iludida, porque quer dizer, a juventude anda iludida pela própria facilidade das coisas, quer dizer, a vida no seu cérebro, no seu âmago é extremamente violenta, extremamente dura, não é? Ainda há pouco estávamos a falar nisso no jantar, antes do programa, de facto a juventude tem algumas facilidades que nós não tivemos, é lógico, mas essas facilidades transformam-se em dificuldades. Já estivemos ali a falar que hoje é muito mais difícil o jovem ter determinação e vontade para o sacrifício que é necessário, o empenho que é necessário, acabar um curso, fazer um curso com aproveitamento ou com bom aproveitamento, porque
tem muita mais diversão, tem muito mais acesso, enfim, a meios de diversão que nós tínhamos no nosso tempo. Se calhar eu ainda mais que o João, e eles agora muito mais que nós, não é? E portanto, poucas discotecas havia no meu tempo, mas menos dinheiro havia para ter acesso a elas. E portanto, a alternativa entre estudar ou não fazer nada, não é? E, portanto, e hoje eles, além de terem as internets, além de terem número de bares, têm dinheiro para ter acesso a eles. Isso muitas vezes até não têm, mas os pais fazem sacrifícios para os seus filhos irem ao Vivo ao Filho, para irem não sei o que, passa aqui a publicidade, ou para irem aos bares. E, além do mais, tem a internet, o Facebook, que são meios de comunicação permanente. Os telemóveis, que podem estar no seu quarto a estudar, tranquilo, mas tem 20 amigos a chatear a cabeça e a massacrá-los. E depois desses 20 amigos, 75% não está a estudar, ou se não está a estudar por aquele dilema que nós sabemos, que é ou para fazer um frete aos pais, ou porque não tem alternativa de trabalho e os pais até fazem um sacrifício para mantê-los ocupados. E, portanto, este é um mundo completamente ilusório. A juventude tem mais dificuldades, é uma facilidade aparente, ou seja, é uma facilidade envenenada. Exatamente. É um caminho para a frustração. E, portanto, eu estive a refletir isso por aquele episódio que eu estive a falar ao jantar, que não quero partilhar aqui com os espectadores, de respeito ao meu caso pessoal, do meu filho, não é? Mas em que, em boa verdade, nós temos que compreender esse paradigma. Não é? E era preciso repensar isso. Ou seja, e os pais também, não é? Fazem, às vezes, sacrifícios desnecessários. Desnecessários não, quer dizer, para criar essas facilidades para os filhos, que não tem retorno nenhum. Ou seja, entre comprar um bom computador para eles poderem trabalhar, que eles vão escolher aqueles que têm melhor acesso à internet, e que, ok, a internet também é um meio de acesso ao conhecimento. Hoje tudo se faz por esse sistema mas depois os pais, alguns deles também mal informados, nem sabem nessa seleção o que é que eles realmente estão a escolher, enfim, para poderem trabalhar melhor no seu curso, ou para esse espírito. E mais, às vezes não sabem se eles estão a trabalhar, se estão a navegar num sentido lúdico, não é? A divertir-se, é verdade. Mas sabe que é aqui esta, digamos, degradação da educação, porque a educação, em primeiro lugar, forma o caráter, e é claro que agora nas escolas fala-se na cidadania, formar cidadãos, mas é claro que isso tudo é vago. A formação do caráter, isto é, não só de uma boa formação moral, como também uma força anímica suficiente. Mas, e quem é que escolhe isso? E a escola aqui falha completamente. Nós já sabemos que nós temos uma divergência relativamente, mas é quem escolhe isso? O que é o melhor caráter? O João, que chegou aqui, nos nossos tempos da rádio, chegou a defender que até queria que lhe dessem o direito de educar os seus filhos em casa. Sem dúvida. E tenho essa opinião. Se for a escola a definir, ou o Estado a definir aquilo que é a melhor formação do caráter para os seus filhos, é uma visão estatizada do caráter. Com certeza. Mas eu tenho o direito à diferença. Eu posso querer que o meu filho tenha princípios que não colidam com os princípios da organização social básica, não é? Mas quanto aos valores, claro, os dominantes, mas depois há aqueles que são variáveis. Há o direito à vida, o respeito pelo próximo, da propriedade, da integridade física e moral, tudo aí estamos perfeitamente de acordo. Mas depois há opções que eu quero escolher. Porque é que há de ser a escola? Com certeza, estou absolutamente de acordo consigo. Este sistema público de educação, para mim, está completamente falido há muitos anos. Mas eu agora vou-lhe dizer, se fosse necessário optar, por exemplo, repare, os alunos que não têm aproveitamento são encaminhados hoje para cursos vocacionais, já foram certos, quer dizer, cursos marginais, cursos que até deprimem o aluno já sabe que se for para... Até estigmatizam, não é? Está estigmatizado, muito bem. Ora bem, mas eu faria ao contrário, e aí toda a gente se viraria contra mim, mesmo aqueles que quiserem vir a ser médicos, ou engenheiros, ou advogados, ou professores, mesmo esses deveriam era passar por um curso de natureza técnica. Porquê? Porque a nossa formação nos liceus, nas escolas, é a formação dos antigos liceus. É uma formação diletantista. Aprender História, aprender Geografia, aprender Ciências, Físico-Química, Matemática, Português e Inglês. Quer dizer, tornam-se uns doutorzinhos
mas tudo pela rama, pela superficialidade. Eu acho que um curso que fosse de natureza técnica e mais específico, não só daria conhecimentos em termos de desenvolvimento mental, desenvolvimento manual, e como também atenuar algumas fragilidades. Por exemplo, vai aprender a ser pescador, mas não há pescas, não há barcos de pesca, mas aprendes a navegar, o outro aprende a tecelagem, quer dizer, eu virar-me-ia para o artesanato, na medida em que não é de aceitar que uma criança de 11 ou 12 anos tenha capacidade para se mover num ambiente complexo, perigoso, numa fábrica, então fazer passar os miúdos pelos primórdios da técnica, uns que preferissem a tecelagem, outros a pesca, outros a agricultura, cursos práticos, mesmo o filho, mesmo o menino lindo, o gêniozinho. Mas dentro sempre do esquema formal e institucional da escola. Ora bem, não acha que é a escola que afasta os alunos? Afasta, evidentemente. O estigma da escola. A escola é aborrecida, a escola é cansativa. Se é técnico, porque a escola? O seu sentido negativo que tem para muitos alunos, não é? Teria que ter outro. Ou seja, se deveria haver vários modelos de escola adaptados a cada categoria dos alunos mais virados. Sem dúvida, mas o que eu lhe digo é que se fôssemos uniformizar, então eu optaria pela parte técnica, prática. Mesmo aquele que viesse a ser médico, pois havia de experimentar o trabalho manual, que o trabalho manual é sempre acompanhado de um trabalho intelectual. É difícil, mas se fosse eletricidade, ao menos para compreender o mundo. Compreender o mundo e formar o caráter na verdadeira dificuldade. Porque hoje os miúdos, ainda hoje estive numa reunião com depois que é claro, só 2 miúdos reprovaram. Olha, a aprendizagem que eles fizeram, eu estou absolutamente seguro que se fosse avaliada de forma rigorosa, em lugar de terem reprovado 2, tinham passado 2. Isto é uma mentira. É uma mentira, os alunos vão passando de ano para ano, quer dizer, vão ali como, quer um bife mal passado, é mais ou menos a mesma história, quer dizer, passam ali pelas brasas e avançam e cumprem as coisas. Não presta, eu digo-lhe uma coisa, no meu foro íntimo isto não presta para nada, isto é um absoluto dispêndio de dinheiro. Mas eu ia pegarem naqueles 400 ou 500 mas isso tem a ver também com às famílias, o mito da escolaridade obrigatória, não é? É o mito da escolaridade obrigatória como missão do Estado e não um direito cívico, uma aspiração da cidadania. O Ramiro é desse tempo, lembra-se muito bem que pelo menos as mulheres, muitas mulheres não iam à escola há 50, 60 anos, mas algumas delas, através quase do buraco da fechadura, acabavam por aprender a ler e a escrever, uma aspiração. Ora, isso é que tem valor, isso é que é educação, isso é que é moldar o caráter. Agora é tudo dado de mão beijada, como o senhor diz. Quer o telemóvel, quer o manual, quer o professor, é tudo dado de mão beijada, tudo impingido aos miúdos. Claro, desinteressam-se, não é? É demais. É o próprio modelo que está em causa, não é? Não sei se tinha algum Ramiro, tema. Eu acho que já falei hoje, já terei falado até demais. Eu gostava de falar, hoje ali à mesa já falei várias vezes, portanto, eu custa-me falar no Presidente da República, porque foi uma pessoa que eu nunca simpatizei desde o tempo do cavaquismo e, portanto, até por uma questão de higiene. Quer dizer desde o tempo de Figueiredo. Não. Também, olha, eu que era um grande crítico, às vezes tinha saudades de Figueiredo, mas isso é outra história. Não, porque eles eram grandes amigos, não é? Pois está bem, mas isso, as pessoas não podem ser penalizadas pelas amizades. Mas eu nunca percebia de onde é que vinha aquela amizade, agora já sei. Pelo partido ou não? Não, era do BPN. Pronto, mas o homem foi prejudicado, ao que parece, não sei. Foram todos, não é? Todos coitados. É que na vida uns ganham, outros perdem. Foram todos prejudicados, só que uns ficaram a rir, mas nós apagámos tudo. Mas eu tinha lido um artigo realmente, não a propósito do homem ter desmaiado, porque não sei se foi com o peso da consciência, se foi por razões de saúde, mas eu estou a brincar com isto porque não foi nada de grave, senão absteria-me de fazer esse comentário um bocado desalinhante. Mas eu estava a ler um artigo, realmente um homem, um Presidente da República, como é que um país, sem por agora da parte de Passos Coelho, tal, um aluno da troca, não é? Como é que um país tem um Presidente que não tem ideias, que não tem, que tem um mandato vazio? Ramiro, a ideia é essa. A ideia é essa. É ter um Presidente sem ideias. Um Presidente com ideias é um Presidente. E eu já estive a pensar, em comparação com a Espanha, não é? A monarquia dizia assim, se eu tivesse um filho, eu já não posso mais, que até desmaiei, fica aqui o meu filho e tal. Está a ver, quer dizer, já nem sei se realmente
faz sentido... Mas está hesitante. Não, se faz sentido esse órgão de soberania, quer dizer, como um presidente como este, acho que não vale a pena. Porque ele já foi chamado várias vezes. Neste momento, o Tribunal Constitucional, seja discutiu ou não a sua intervenção, agora veio pedir a aclaração, o Governo veio pedir a aclaração, como disse o meu ex-bastonário, e bem, quer dizer, este Governo que acabou com os pedidos de declaração, isto é uma questão técnica, não é? Muitas vezes era usado como uma nova dilatória por nós advogados, que, no fundo, para as pessoas saberem, quando uma decisão é de difícil interpretação, ou tem várias interpretações, ou, nós podíamos pedir às partes um pedido de declaração, que era para o Tribunal dizer o que é que quer dizer bem com isto. E o Governo, que acabou com essa figura processual, veio pedir a aclaração. E agora o Tribunal Constitucional veio dizer que, efetivamente, isto não tem nada a declarar, vocês é que têm que resolver o problema, nós não somos políticos. Quer dizer, o Governo acabou por provar o próprio veneno, que é, então agora vou perguntar ao Tribunal Constitucional como é que eu vou reduzir o déficit sem ser por esta via. O Tribunal Constitucional, para ter a função estritamente jurídica ou constitucional, vai dizer, esta via é inconstitucional porque viola uma determinada normativo constitucional. Depois o resto alternativa vocês têm de escolher. E o Governo deu-se ao ridículo de perguntar isto. Não, se vocês acham que isto é inconstitucional, também nos outra alternativa. Do ponto de vista jurídico, eu só quero saber que isto aqui é inconstitucional. Isto, a propósito do Presidente da República, qual tem sido o papel, que grande ideia, ou que intervenção ativa tem tido o Presidente da República nestas crises institucionais que tem havido? Nunca tomou posição. E, portanto, será que talvez fosse um cargo a extinguir? Como as repartições de finanças, e pronto, como era mais um órgão de soberania, que ainda por cima nos obrigam a viajar em três aviões distintos, que é perfeitamente inútil. Ou seja, devia também haver uma norma que quando como os órgãos do corpo humano, quando não é usado, não é? Cair em desuso e então retira-se. Ok, se não se faz uso disto, então vamos acabar com isso. Portanto, devia-se perder o direito ao mandato não é por inaptidão, por não uso. Por inação, por inércia. Ou seja, se em determinado tempo, antijogo, vamos por assim, se fosse no futebol ou no esporte antijogo, já que está no basquete ou no handball, no futebol não existe. Exatamente, se não atacar durante 6 minutos, leva uma falta, como é que chama? Não sei, a sua filha que basquetebol não, era handball. Mas eu estou a ver, perde a posse da bola. Eu não sei se tem. Chama-se mas aquilo tem um nome técnico, não sei. Também havia de existir na política. Portanto, para nós terminarmos, eu ainda tenho aqui o livro, meu caro amigo, não sei se já é a altura ou não, falta pouco tempo, e eu venho trazer aqui um clássico, que vou virar ali para as câmaras, do nosso Fernando Pessoa, não é? Eu vou ter aqui vergonha de dizer isto, vou dizer isto aqui que eu descobri já depois de velho. Foi o que me custou aqui o não ter acesso à cultura. Tinha acesso a uma coisa que agora não existe a Câmara, que era a Gulbenkian, que era um senhor velhote, que eu não sei se já morreu ou não, mas que me tolerava sempre o entregar os livros fora do prazo. Que aquilo havia um prazo para entrega. E eu guardava-os por mais um dia, que era a facilidade que eu tinha com os livros, que o livro era meu por mais um dia, e hoje os miúdos e os jovens têm quase que fobia aos livros, não é? E, portanto, trata-se do livro do Desassossego, não é? Aqui o Bernardo Soares era o heterónimo do Fernando Pessoa, e que é realmente um livro fascinante. É um livro que se lê bem, para quem não... que é uma reflexão. Este livro assusta-me, já falamos várias vezes sobre isto, porque faz-me lembrar que se as pessoas, para ter esta criação intelectual de elite, fora de série, se tem que ser pessoas sofredoras, isto é, se pessoas tristes, com dramas existenciais, e se faz lembrar-se uma pessoa feliz consigo própria, se está bem com a vida, se terá aptidão para conseguir escrever o que este homem escreveu. Não tem a mesma motivação. Mas então... Mas não tenha vergonha, do Camilo, eu tinha lido um livro do Camilo sobre o Marquês de Pombal, nunca li nada, há dias por acaso peguei num livro do Camilo, é um livro até comum, e fiquei fascinado com a escrita, e disse, isto é que é escrever português, sobretudo depois de termos exemplos de maus escritores,
alguns que ganharam até o prémio Nobel, não é? Realmente ler o Camilo é ler, é testemunhar o domínio da escrita, a disciplina. Mas porque o João que é professor, não é? Eu acho que a maior parte das pessoas sabem. Porquê é que acha que os jovens têm tanto aversão à literatura? Não têm todos, eu que tenho passado mas a maioria na biblioteca da escola, fico admirado. Há muitos alunos a requisitar livros, e não por obrigação, mas por gosto. Não perderam. É um engano nosso, nós dizemos por vezes que eles estão fascinados pela internet, pelos jogos, mas é um erro. Veja agora esta moda das pulseiras de borracha. Aquilo não presta para nada, mas os alunos ficaram, digamos, viciados a fazer as pulseiras, quer dizer, a apetência pelo trabalho manual, pela coisa física, concreta. Não, João, continua a existir. Eu tenho que discordar de si. Então, mas veja esta moda. Ainda bem que nós estamos aqui para discordar, não é? Os momentos altos aqui da conversa afiada é a discordância. Mas eles fazem isso porque é massificado, os outros fazem. A maior parte dos miúdos, eu estava no restaurante e estava uma miúda a olhar para a internet e a seguir os passos daquela mão estúpida a fazer o... Não, que é que aquilo... não, Ramiro, é um entrelaçado. Mas que façam outros entrelaçados, mas para quê? Qual é a finalidade? Fazer para deitar fora? Não, Ramiro, é um instinto de fazer não é, mas é porque está na moda fazer, não. Aquilo não tem utilidade, não contribui para a felicidade, a não ser a felicidade imediata. Quer fazer e ao fim destruir. E mais se não tiver fios, desfaz para fazer outra vez. Eu tinha uma expressão lá no meu tempo, havia outras coisas, percebe? Mas também havia, já no meu tempo, havia uma forma de tecelagem parecida, que depois também apareceu lá há tempos, não com as borrachas, com as borrachas, mas com outro material. Com plástico. Claro. Portanto, isso são modas que surgem de vez em quando, são modas, pelo menos traduzem que esse instinto de fazer, de criar... Mas eu também admiro o João estar a defender isso, a massificação. O que é que isso tem valor? Não é massificação, é uma moda. Uma moda massificada, mas hoje não, Ramiro, não é espontânea. Se há já, na internet, já, os próprios lares produzem a técnica de fazer aquilo. Mas não é, digamos, não é que a televisão diga façam todos que é bonito. Não, mas passam palavra. Não, passam. E hoje, por causa da internet, não é espontânea, é uma moda. Não, surgiu. Não é? É uma corrente. E porque depois um veio a fazer, outro veio a fazer, como as outras, como a da roupa, como os hábitos, alguns hábitos sociais, de músicas e não sei quantos. Quando nós devemos estimular o direito à diferença, estes jovens deviam perceber. A nossa riqueza está na diversidade. Certo, mas a diversidade não é infinita, não é? Não é. Mas nós só nos afirmamos, só crescemos quando acrescentamos alguma coisa ao outro, não é quando repetimos o outro. Pronto, mas isso é lá para o nazismo, lá para o... mas agora suponha que aparece uma moda de criar plantinhas também, pronto, anda tudo a criar plantas. Desde que as plantas sejam diferentes, desde que você consiga acrescentar algo de novo, agora estar a repetir à exaustão uma técnica em que é que isso contribui? Ainda por cima não vai produzir nada. Bem, alguns andam a vender um euro. As nossas avós, ou até as nossas mães, e se calhar as nossas mulheres, não fazem casacos de tricô, não bordam. É uma atividade que é ganada. Se me permitisse, eu, a propósito ou não, eu acabava com umas palavras do próprio... Desassossega. do próprio Fernando Pessoa, que está aqui o resumo do que é... A liberdade é a possibilidade do isolamento. És livre se podes afastar-te dos homens, sem que te obrigue a procurá-los a necessidade de dinheiro. É muito a propósito nesta sociedade do capitalismo financeiro. Ou a necessidade gregária, ou o amor, ou a glória, ou a curiosidade, que no silêncio e na solidão não podem ter alimento. Se te é impossível viver, só nasceste escravo. E isto é a negação da interação, mas muitas vezes nós somos grandes quando estamos sozinhos, não é? Pelo menos temos a ilusão, quando somos diferentes. Temos a ilusão que somos livres, mas há sempre uma prisão que é o próprio. Mas temos a liberdade do pensamento sem censura, não é? Mas não acha que é o nosso quarto, não acha que é um exercício um pouco frouxo da liberdade, a liberdade para si? Isto é como ao sexo. Também agora cultivam muito o sexo individual. Sobretudo as feministas, não precisamos de homens, nós cá fazemos o sexo ou entre nós, ou entre mim e eu própria. Isso também é um sexo um bocado frustrante. O sexo, por natureza, é entre duas pessoas. Sim, aqui não está a preconizar o isolamento permanente. Por dizer que nós também temos de assumir a nossa individualidade e afirmá-la. Ou seja, isso é que é a essência da natureza humana, não é a padronização, não é
a rotinização. Com certeza ele aí tem razão, devemos realmente recuar, mas recuar para depois mas a pulseirinha, o campeonato do mundo, mundial, percebe? A história quando eu estava a dizer que no restaurante onde eu conseguia comer o prato que eu gostava, mas que não tem mercado, e eu não consigo comê-lo mais, percebe? E nem imagina a frustração que foi para mim. E às vezes eu também gostei, mas era o prato. Pronto, e hoje, e qualquer dia sou obrigado a comer hambúrgueres todos os dias, porque não vai haver restaurantes como este em que a gente pode haver um sítio diferente, sabe porquê? Porque é lei do mercado. Não vai, porque a natureza humana nunca se extingue. A natureza humana é a natureza humana e é mas depois é a massificação na resposta dos serviços que procura. Pois, se chegarmos a uma sociedade dessas, não é? Mas também se olhar para o mundo, por exemplo, olha aqui para estas montanhas, para estes montes, e diz assim, não, o mundo é enorme. E no mundo enorme é difícil eu ser prisioneiro. Há de sempre haver fuga, há de sempre haver escapatória para a natureza humana. Agora, é preciso é alimentar a ideia, porque se as pessoas se esquecem que são humanas, aí está tudo perdido. Mas, como o senhor dizia muito bem, se as pessoas se robotizarem, se as pessoas se automatizarem absolutamente, aí esquecem a sua humanidade e tornam-se escravos voluntários, Mas a escravatura também incomoda e, portanto, mesmo o escravo não gosta de ser escravo. E há sempre um momento, um comichão, um prurido que o leva a questionar essa condição de escravo. Mas não é essa a nossa condição atual? Não totalmente. Agora, os média passam um bocadinho porque os média, eles padronizam a cantiga. No sentido... É a cantiga, os comportamentos, pessoas, os vestuários. Pessoa que é, no fundo, precisarmos do dinheiro das instituições ditas públicas. Agora, porque por exemplo, aqui há uns anos a Câmara do Porto, agora não sei se continua, entendia que não se devia cortar a água por falta de pagamento. Ou seja, ou se entende como bem essencial para obrigar, se entende como bem essencial para se obrigar o cidadão, mesmo que tenha o poço, a ligar, também não lhe se pode cortar. Ou seja, não se pode entender que é essencial quando interessa ao serviço público e depois, porque a pessoa não pode pagar, então se corta. E então, nunca se cortava, tenta-se cobrar coercivamente, mas nunca se corta. Isso é coerência, não é? E portanto, hoje nós que não decidimos, não podemos ter água do poço, não é? Não podemos produzir eletricidade, produzimos, temos que vendê-la à rede. E portanto, não podemos escolher se os nossos filhos vão à escola, nem à escola que vão. Ainda por cima, se quiser mudar de escola, tem que, como o João bem sabe, tem que provar que a residência, que não sei o que, depende da lotação. Que não consegue escolher o médico que quer. Claro, se for no serviço privado. E não vai dizer que nós não somos escravos. Ramiro, bem-vindo ao movimento libertário. Pena que não haja um partido, nem o partido do seu confrade obedece a esses cânones de libertarianismo. É facto que diz. Nós vivemos realmente, não somos propriamente escravos, eu também não éramos. Disse é que tinha esperança que deixaríamos de ser, mas realmente, e dou-lhe inteira razão, o quadro em que nós vivemos é um quadro essencialmente de escravatura. Isso aí dou-lhe absolutamente. E agora, para terminar, quer dizer, agora até os próprios serviços de finanças nos obrigam a ter, já para não terem trabalho, de não terem dificuldade a fazer as citações, as notificações, nos obrigam a ter um endereço de e-mail, muitas vezes uma caixa de correio, coisa com os CTT. Que é uma coisa absurda, quer dizer, num país de iliteracia que é assumido e depois quer estar na vanguarda noutras coisas sem fazer digamos, o trabalho socapa. Então, mas eu vou pôr uma pessoa que não sabe ler a escrever a fazer, mas afinal de contas andámos aqui a brincar com isto. Olha, é o ridículo que houve uma época antes do cartão de cidadão em que era obrigatório que a fotografia do e a identidade fosse a cores. Agora surge o cartão de cidadão em que a fotografia é pequena e é mas em que é que ficamos? E não tem a naturalidade, não tem o Estado Civil. Pois. Antes os gajos casavam, os homens, e não tinham o bilhete de idade solteiro para ir para o engate para a freguesia vizinha. E agora, tudo não se sabe. Eu às vezes quero preencher lá qualquer coisa, as pessoas deixam-me fotocópia do cartão de cidadão e depois eu quero saber a naturalidade, quero saber o Estado Civil e tenho que telefonar. O cartão de identificação não tem nada.
É um número. Tem a data de nascimento, nem tem a data de emissão, tem o prazo de validade, e que é para depois as empresas de marketing mandar lá avisos estúpidos na data do aniversário. Sim, senhor. Quer dizer, o cidadão é um número. Não tem sequer direito à naturalidade. Não tem direito ao Estado Civil. Nem tem direito à paisagem tradicional. Foi a questão que nós eu tenho pensado nos arquitetos, porque me faltou o termo bárbaros, era o termo, do termo, a barbaridade dos arquitetos e de autarcas que destroem completamente o meio urbano em que os pais, os avós viveram. Quer dizer, um corte de referências. Eu não sei se isso é deliberado para, digamos, desenraizar as pessoas, ou se é pura e simplesmente estupidez que eles têm. Não é? Porque aquele largo estava ali, aquela rua estava ali. É preciso mantê-la como ela estava, com melhorias, mas melhorias. Isto é, pôr aquilo que lá não estava. Agora, destruir o que estava para pôr outra coisa, isso é violência, isso é abuso. E eu não perdoo, no meu foro íntimo, não perdoo esses indivíduos. Não lhes dou a consideração de ser civilizados. São bárbaros. Dentro daquela tirania do estético, da arquitetura, que não é discutível. Com certeza. Não. É isso mesmo. Portanto, olha, mas ficamos otimistas ou pessimistas relativamente ao estado de coisas? Pessimistas. Estamos aqui num empreendimento que foi inaugurado em 2013, portanto temos que ser otimistas. Numa altura de crise. E haver alguém. Eu estou a colocar agora uma fotografia deste belíssimo local onde estamos, mas as referências podem ser dadas por si. Não, estava eu a dizer, quer dizer, porque é sempre um ato de coragem, numa altura que o mercado está a atrair, investir da forma como está. Não cito alguém que estava na beira-mar dos fundamentalistas, não é? Porque houve um movimento que realmente só na beira-mar é que ia ser feliz. E ver aqui, que não sei do interior, que é a mesma história do Vila Chá, que isto não é tanto do interior quanto isto, portanto, deve ser para aí 10 km, não sei se é isso, daqui até... O nome é Quintinha d'Arga, é isso? Não é? Estamos em Dém, que é quantos quilómetros de Âncora? 10? Depende do caminho. 15? Pronto. Mas de fácil acesso através de autoestrada. Lá 28, não é? Portanto, eu não sei qual é o número de saída aqui se tem lá... 28? Saída 28? Que é a saída para Dém e Serra d'Água, logo a seguir a Âncora. E portanto fica para aí a 150 metros, 200 metros da saída, se calhar um bocadinho mais, mas é realmente a perto. E que é um movimento em contraciclo, quer dizer, o regresso ao mundo rural, quando o Estado quer, consciente ou inconscientemente, aniquilar e deixar os velhos, os burros, que estão ali com o devido respeito, e portanto, os cansados, não é? E portanto, como é que os jovens vão querer viver numa qualidade em que não têm infraestruturas? Aqui não estou a referir a Dém, porque é aldeias, estamos a referir aos concelhos, não é? Em que querem acabar com os tribunais, em que querem acabar com as escolas, em que querem acabar com as repartições de finanças e depois querem que as pessoas fiquem. Quem é que vão ficar? Mas ficam, e aqui pelo menos... Ficam porque estão agarrados à casa, ao investimento, ao cão e ao gato. Não sei se reparou, quer dizer, quando entramos em Dém, a ideia que temos, até foi a minha mulher que me chamou a atenção, temos a ideia, isto se exprimou por outras vilas e aldeias de Portugal, que as há e bonitas, tem-se a ideia de que já não estamos em Portugal, que estamos numa França, numa Suíça, porque a limpeza é absoluta, flores, quer dizer, as pessoas colocam flores cá fora, as casas estão muitíssimo bem cuidadas, quer dizer, isto tem um ar extremamente desanuviado, agradável, não é? E aliás é tão visto em conjunto, a partir daqui, não é? Vê-se ali, eu não sei, não é vila, não é? É a parte mais habitada, o centro da localidade. Parece um presépio, quer dizer, é um encanto, é lindíssimo, e portanto há gente aqui e gente apegada ao seu bocado, não é? E os jovens? Serão felizes aqui? Olha, temos ali um jovem perto de nós e eu penso que eles próprios já têm essa sabedoria aqui, atendendo a isto, mas estou a dizer... Tem sabedoria bastante para comparar. Depois de se livrarem da escola, só que estabilizam, vão entrando na vida também, como entraram os pais deles, e apegam-se ao local que lhes dá tranquilidade, dá-lhes segurança. Qual é a alternativa para uma grande cidade, sabem os problemas que têm,
ou então ir para o estrangeiro, vão para uma terra estranha onde podem ser maltratados. Portanto, eu acho que eles aqui se sentem felizes. Que ainda há jovens, e os jovens vão percebendo que, não sendo fácil a vida, é melhor enfrentar as dificuldades num ambiente relativamente protegido, onde tem os pais, tem os tios, tem os primos, tem a família. Mas, nós aqui mesmo assim estamos a falar de uma freguesia que está perto de tudo, não é? Nós chegamos aqui em meia hora, não é? Pois, estamos agora a se falar lá para o interior mais afastado, o drama será muito maior, não é? Porque de repente, se lhe apetecer ir a Viana, ou ir a Espanha, ou ir a Valência, ou ir a Caminho... Sim, mas não é propriamente a ideia, também se vai uma semana, uma altura. Agora imagina se estava a 200... Não, eu estou a dizer já hoje. 200, 300. Não, mas e eles hoje têm outros meios de comunicação, como a internet, que é o Facebook, que nós não tínhamos, não é? Sem dúvida. Em que estávamos em pleno isolamento. Mas pronto, isso dá para outro programa, não é? Ali o nosso amigo quer terminar. É verdade que sim, e a única coisa que podemos dizer é aconselhar vivamente visitar a Quintinha da Arga. Como já tiveram a oportunidade de escutar, é relativamente fácil de chegar até a este local maravilhoso e como também o Dr. Ramiro já fez referência, meia hora foi o tempo que nos demorou devagar a cumprir o código da estrada. A cumprir o código da estrada. Meus senhores, muito boa noite. Mas Paulo, está a chegar aqui o nosso... Nós já ultrapassámos o tempo, mas... Não sei se está a chegar ou não, a Flor? mesmo na hora exata. Não sei se ainda há a possibilidade de ficarmos umas palavras com... O Zé Carlos, estamos à sua espera. Não? Diz que está cansadíssimo, portanto, temos que respeitar. Respeitar fica uma outra oportunidade. Mais uma vez agradecer a excelente recepção que tivemos, a maneira como fomos tratados e possivelmente, nem que seja durante o dia, para mostrarmos imagens deste local magnífico que é a Quintinha da Arga. Um grande abraço, já sabe, Conversa Afiada aparece novamente de hoje a 15 dias com Ramiro Santos e João Batista. Boa noite, boa semana e até 2 a 15 dias. Boa noite.